Olá, pessoal. Meu nome é Maurício Tusvou, eu sou repórter da Carta Capital no Rio de Janeiro. A gente vai falar com a presidenta da Academia Brasileira de Ciências, a Helena Nader. É sempre muito satisfatório poder falar com a ABC, com a Academia Brasileira de Ciências, porque ela, nas últimas décadas, tem sido uma entidade de luta, realmente, pelo melhor da ciência no Brasil. E a satisfação é dupla, porque nós estamos falando com a primeira mulher presidente da ABC, que é a professora Helena Nader, biomédica, professora, uma figura querida e respeitada na comunidade científica brasileira. Muito obrigado por atender gentilmente o nosso convite, professora. Para mim é uma honra, Maurício, estar aqui com vocês. Eu é que agradeço, porque falar de ciência é falar daquilo que é a minha paixão. E falar de ciência é falar sobre o que nós podemos fazer para mudar o panorama brasileiro, a sociedade brasileira, que merece muito. É isso, professor. E pensando nessa mudança, né, a ABC divulgou recentemente um documento com propostas que foram enviadas a todos os presidenciáveis, né? Ele fala da necessidade de adoção de uma política, ele aí, ó, da adoção de uma política de Estado para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Quais são as premissas dessa política? Quais seriam os pilares dessa política, professora? Olha, primeiro, por que nós estamos insistindo tanto com política de Estado? Porque o que nós temos assistido é que o Brasil tem uma legislação muito robusta, mas o que acontece? O Brasil não cumpre o que ele escreve. Então, a gente fica, isso é tanto para a educação quanto para a ciência, a gente fica à mercê de quem é o governo de plantão. E não existe ciência sem e educação sem política de Estado. Por que eu insisto nisso? Elas são contínuas. É diferente da construção de uma estrada, de um prédio, que isso você até pode, não é bom, mas você pode interromper e recomeçar. Na educação e na ciência, aquele que passou é uma geração que você perdeu. Isso é muito grave. Então, por isso que os países avançados chamam de política de Estado tudo que se refere à educação e ciência. Nós aqui, infelizmente, não fazemos isso. Então, o mundo não está parado dizendo o Brasil está passando uma crise, então vamos esperar diminuir. Não existe isso. Né? Hoje, a China, Maurício, ultrapassou os Estados Unidos em número de publicações. É impressionante. É impressionante. E alguns anos atrás, 20 anos atrás, a China investia menos que o Brasil em ciência e educação. E, professora, parece que a gente está indo para trás mesmo, né? O Confiés soltou recentemente também uns dados que falam que 52 projetos de relevante impacto científico podem ser paralisados e, em alguns casos, definitivamente prejudicados por conta desse desmonte, dessa falta de recursos. Isso é verdade? Quais são as áreas que o Brasil estaria mais em perigo, digamos assim? Olha, na verdade, eu diria que é um pouco pior do que isso. 52 projetos, em especial na área de óleo e gás. Mas se nós olharmos o universo que é financiado, que deveria estar sendo financiado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, a gente vai ver que é muito mais. A linha de luz Sirius, que precisa ser complementada, os recursos não vão chegar. A Embrapi, que é aquela organização social que faz o link, a relação entre as ICTs, as instituições de pesquisa, e o mercado, as empresas, também não vai receber os recursos. O nosso INPA da matemática, as nossas universidades federais, o CTINFRA, o CNPq, ou seja, é o fim. Eu uso uma figura que às vezes é interpretada talvez um pouco errado, mas é jogar uma pá de cal na ciência brasileira e matar. É matar. E aí, como é que você reverte esse quadro? Então, é muito grave. Nós nunca estivemos numa crise tão grande quanto esta. Então, é triste. Eu fico
tentando entender, sabe? Porque eu acho que não é falta de cultura, porque as pessoas foram educadas. Quem está no Ministério da Economia foi educado em grandes escolas e universidades do país e do exterior. A Universidade de Chicago é conhecida pelo número de prêmios Nobel na área de economia. Então, são pessoas que conhecem, mas não acreditam. A gente ouviu, Maurício, eu quero compartilhar, eu já falei isso algumas vezes, mas é importante repetir. A gente ouviu do Ministério da Economia que o Brasil não precisa de ciência, de tecnologia e inovação. Quando ele precisar, ele vai e compra. Aí eu faço a pergunta: vocês viram o que aconteceu na pandemia? Se não fosse aquela ciência nossa, o que teria sido desse país? Então, é uma falta de cultura e serve, eu não sei a quem. Eu posso garantir que não serve ao povo brasileiro. O povo brasileiro precisa de ciência, como toda nação soberana no mundo. As universidades federais estão sem recursos para chegar ao fim do ano, deste ano. Então, é um projeto. Não é o projeto que o povo brasileiro precisa. É um projeto, sim, de ignorância, de falta de saber. É um projeto de submissão a alguém de fora. E eu não acho que quando se vota para um Congresso Nacional, ou para um governador, ou para um presidente, estamos dando uma carta em branco para ele vender o país. Ninguém está dando essa carta em branco. O que estão fazendo hoje é isso. Acaba com a ciência brasileira, acaba com a universidade pública. O pessoal acha que não precisa de universidade pública. Perto de mim, aqui a FRJ, a reitora Denise já falou que só tem verba de custeio para funcionar até setembro. Né? Quer dizer, uma coisa grave. Mas isso é o Brasil, Maurício. É muito grave. E o povo brasileiro tem que ser informado disso. Principalmente, né? Eu não vou querer polemizar na PEC, que ninguém sabe para onde vai os recursos, não vou entrar nessa. O que eu estou querendo é o seguinte: entender por que o diesel é mais importante do que toda a educação e toda a ciência brasileira. É isso que os nossos deputados estão dizendo. Na hora que aprovaram, estão aprovando. Né? O pessoal votou pela PEC, tem até apelido para ela, né? Kamikaze. Então, isso é irreversível. Está se deixando uma dívida para o ano que vem. O governo que vencer a eleição vai ter um problema grave no ano que vem. Só explicando para quem nos acompanha, esse documento que eu citei no início, que a ABC enviou aos presidenciáveis, ele terá como sequência encontros, né, desde que os presidenciáveis aceitem conversar. O primeiro foi feito com a campanha Lula-Alckmin, eu estava lá presente, foi muito interessante, muito representativo, né, muita gente ali representativa na reunião. E nela, o ex-ministro Luiz Mercadante, que é um dos coordenadores do programa de governo do Lula, né, da chapa Lula-Alckmin, ele, de certa forma, cobrou os movimentos, o engajamento nesses 6 meses que faltam para tirar o governo Bolsonaro enfim, e eleger o Lula, concretamente. Eu só acho que esse posicionamento político concreto de apoio a um candidato, nesse momento excepcional do país, pode vir a acontecer, já que não é prática, né, da ABC tomar esse posicionamento. Olha, a Academia Brasileira de Ciências, ela faz política, mas ela não pode, não deve fazer política partidária. Então, o que nós fazemos é mostrar, está aqui, ó, denunciar. Vamos lutar por isso. Estamos deixando claro e transparente o que o Brasil precisa, mas nós não vamos nos engajar na campanha nem de A, nem de B, nem de C, nem de D, mas vamos dialogar com todos para dizer o que é importante. E aí eu vou fazer um parênteses, que é importante. À época, era o presidente da academia, Luiz Davidovich. E o Luiz,
Na época, quem recebeu o documento, a academia sempre faz esse documento, em nome do presidente eleito Bolsonaro, à época candidato, foi o que depois se tornou ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações do governo Bolsonaro. E ele assinou o documento dizendo que ciência era importante, era relevante e que ia aumentar os investimentos em ciência. Em algum lugar aconteceu alguma coisa que está difícil de explicar. É importante dizer, nós entregamos. Ninguém pode acusar a academia de não dialogar. O diálogo faz parte da democracia. E a democracia é fundamental para a sobrevivência de uma nação. O ministro Marcos Pontes, professor, ele deve ter levado lá para o ministério aquele travesseiro gostoso da NASA, lá passou esses anos todos dormindo. Professora, a senhora citou o professor Luiz Davidovich, ele nesse mesmo encontro com o Mercadante, né, logo após a fala do Mercadante, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele lembrou a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, como um processo maravilhoso de discussão, né, que reuniu mais de 4.000 pessoas, se não me engano, né, só me corrija se eu estiver enganado. E eu pergunto, no eventual novo governo, né, seja ele quem for, mas desde que não seja o atual, não, seja um governo, mais uma vez, se volte para a ciência e queira desenvolver novamente a ciência no país, como a senhora acha que deve se dar esse processo de discussão democrática participativa, uma nova conferência, um outro processo, como fazer para poder o setor ser um ator protagonista nesse futuro processo? Eu acho que, isso é a minha opinião, não discuti com a diretoria da academia, mas a minha opinião é que a crise é tão grave que não dá para se fazer, nós já temos o diagnóstico. Tudo que está escrito no livro azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia não tem data de validade. Substituir a energia por energia renovável, a Amazônia Azul, a Amazônia, e assim vai, está tudo lá. Então, o que eu vejo que o governo que entrar vai ter que, imediatamente, pôr em prática ações. Não dá para esperar. Não, a gente até pode planejar para o futuro, mas se esse governo que for eleito no 1º de janeiro não entrar dizendo, olha, temos que reestruturar tudo que foi feito sobre educação e ciência, nós vamos sucumbir. Pode-se fazer conferências, pode-se fazer reuniões, com certeza, deve-se fazer, mas esperar isso é atrasar a reconstrução. As universidades sabem do que precisam, a ciência sabe do que precisa. Então, é um diálogo, faz uma mesa de diálogo, de negociação e imediatamente põe em prática ações. Tem que ser no 1º dia, porque o 2º já vai estar tomado por um caos, porque nós vamos ter um caos econômico, social e financeiro, porque alguém vai ter que pagar a kamikaze. Então, como é que se vai resolver isso? E mais, as emendas e assim por diante. Então, não vai ser simples. O governo que for eleito tem que ter já muito bem esquematizado os 100 primeiros dias, que vai ser chave para dar o tom. Eu vejo dessa forma, e eu não sou política, hein? E aí eu queria citar uma coisa sobre isso, né? O projeto de lei 5876. Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava presente, a presidenta Dilma Rousseff, o ministro da Ciência e Tecnologia era o Celso Pancera, na época, e a presidenta falou sobre o Fundo Social do PESAL, dos 25% são destinados à educação e saúde, falou que estamos caminhando para 25% também para a ciência, tecnologia e inovação, que seria um cenário de sonho, né, no país como o Brasil. Aconteceu o que aconteceu, né, a gente não precisa contar aqui com a política nacional, e eis que esse projeto foi adiante na Câmara, mas está paralisado atualmente na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça.
O próprio ministro Pancera fez um artigo muito interessante, ex-ministro Pancera, sobre esse tema na Carta Capital, alguns números atrás. Eu queria só falar um pouco sobre isso, sobre a necessidade de aprovar essa relação com o Fundo do Pré-Sal e a Ciência, e falasse também, né, aproveitando a carona, sobre o que é o ICTP-BR, qual é o trabalho que vocês estão fazendo junto ao Congresso. Ah, perfeito. Bom, então vamos começar com o Fundo Social do Pré-Sal. Nós lutamos muito para que esse Fundo Social do Pré-Sal fosse dividido com educação e ciência. Perdemos. Então, ele ficou 50% para ciência e saúde, dos quais 75%, perdão, para educação e saúde, dos quais 75% para educação, 25% para a saúde. Esse fundo nunca foi regulamentado, então eu não sei se ele está sendo pago a quem de direito. Isso é um fato. Aí, quando o ministro Celso Pancera, no governo da presidenta Dilma, fez, ainda à época ele era deputado, teve todas as discussões, fez uma legislação, um projeto de lei que está parado. Agora, ele é uma solução? Claro que é. Tudo que puder vir de recurso é bem-vindo, porque o que está acontecendo hoje, Maurício, e quem nos está ouvindo é importante que saiba, nós não temos mais orçamento. Então, se faz uma piloa, um projeto de lei orçamentária anual, que é ficção científica, está pagando salário, ponto. Zero de investimento. E tudo o que precisa para ciência, tecnologia e inovação está vindo. E para a educação está vindo, né? Do FNDCT. Então, não dá. É muito pouco recurso. Então, isso é uma coisa muito grave. Se esse fundo pudesse ser ativado e gerar, como está se pedindo lá, 25% dos 50% que sobrou, ir para ciência, tecnologia e inovação, vai ajudar muito. Mas você vê, nós tentamos convencer o Congresso Nacional e os nossos amigos juntos tentaram convencer os que não estavam convencidos, e a PEC da sucata passou. Quer dizer, se você olhar ali, o recurso que é da ciência está sendo usado para trocar frotas. Então, é um projeto, tem que deixar claro, isso é um projeto. E, infelizmente, parte do Congresso Nacional está pactuando com isso. Professora, estamos aproximando já do final da entrevista, eu quero tocar em outro tema. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação da pesquisa, das bolsas de estudo no Brasil. A gente sabe que tem uma fuga de cérebros muito grande, né? O país tem uma necessidade de reter esses cérebros aqui, se possível, repatriar os que foram. As bolsas do CNPq estão com uma defasagem muito grande, né? Como a Associação de Pós-Graduandos já denunciou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O documento da ABC fala, nós temos, se eu não estou falando bobagem, 900 pesquisadores por milhão, né, em relação à população, e o documento fala em 10 anos atingir 2.000, é isso? Isso, é isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa realidade atual e o que precisa mudar. Olha, o que está acontecendo é o seguinte, quando a gente olha a ciência brasileira, ela é principalmente produzida pelos nossos estudantes de mestrado e de doutorado. Então, eles são a força eletromotriz da ciência brasileira. Você tem o orientador, o pesquisador e o grupo de trabalho. O valor das bolsas está vergonhoso. Eles estão sem correção há 9 anos. É inviável. Não é que não vive em São Paulo e Rio de Janeiro, não vive em nenhum lugar com o valor da bolsa, tendo que pagar aluguel, comida, transporte, etc. Mais ainda, são indivíduos que já estão formados, que estão se dedicando a contribuir para o país e que deveriam ser pagos
no valor adequado. No exterior, a ciência está principalmente nas mãos dos chamados pós-doutorandos. Aqui no Brasil, o número de bolsas de pós-doutorado praticamente acabou. Então, o que nós estamos tendo? Uma diminuição na demanda, porque o estudante está vendo que com aquele valor ele não vai conseguir sobreviver. E quando ele pega uma bolsa, ele está fazendo dedicação exclusiva. E se ele não vai conseguir fazer, ele está sendo ético, não aceitando. Então, está tendo menos demanda e nós vamos ter dificuldades de atingir o número que o Brasil precisa de pesquisadores por milhão de habitantes. Isso é um dos indicadores. O Paulo Guedes quer tanto ir para a OCDE, ele devia ler um pouco sobre a OCDE. Eu leio tudo que sai da OCDE. O número de pesquisadores por milhão de habitantes na OCDE é muito diferente do Brasil. A média de investimento dos países da OCDE, a média, é 2,6% do PIB. Nós estamos com menos de 1%. Então, o Brasil está caminhando para trás. Agora, repatriar seria o meu sonho de consumo. Eu conheço vários. Tem um monte de estudantes que eu formei que estão contribuindo para a ciência mundial, mas podiam estar aqui. Seria tão bom ver essa juventude aqui. Então, eu vejo que temos uma obrigação moral e ética de corrigir o valor das bolsas, aumentar o número de bolsas e mostrar para esses jovens: o Brasil mudou. Esse é o Brasil que nós vamos ser. Dá para a gente um período e vocês vão ver que valeu a pena. A gente percebe, professora, que assim, a pós-graduação é uma coisa importante, né? Sobretudo num país que as pessoas cada vez menos têm esperança, né? Sobretudo nos últimos anos, pelo andar da carruagem, de chegar lá, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre educação, no modo geral, né? Que o Brasil é um país, como a senhora falou, que tem capacidade de fazer ciência e tecnologia de ponta, né? Já se destacou em várias áreas, desde o pré-sal, que é mais badalado, digamos assim, mas várias outras que podemos citar aqui. E, no entanto, a gente vê a educação de base cada vez mais abandonada, né? E nesse encontro lá com o Mercadante foi discutido também por várias entidades lá, propostas como valorização de professores, de formação, inclusão digital de alunos, a melhora da educação básica. O que a senhora acha que pode ser feito nesse sentido? Olha, a melhoria da educação básica tem que começar já pelo salário do professor. Realmente, o salário digno para esse professor, que é o começo de tudo. Eu vou te dar um exemplo. A Coreia, né? Todo mundo, a Coreia, 50 anos atrás, né, não existia. E hoje, olha a potência que ela é. Ela investe quase 5% em ciência, tecnologia e inovação. A Coreia, o que fez? Ela disse, olha, para sair do buraco que eu tenho que investir em educação e ciência, mas eu vou investir simultâneo. Ela começou investindo em educação e junto na ciência, tecnologia e inovação. E ela disse, eu preciso das melhores cabeças para ser professor. Então, ela deu um salário. A universidade mais competitiva na Coreia, para é difícil de entrar, é para ser professor. Então, eu começaria por aí. A outra coisa é fazer, de fato, uma escola básica adequada para cada região. Não existe um modelo único. Eu sempre lembro, eu já até comentei isso numa entrevista, uma grande amiga minha, que é pesquisadora lá do INPA, da Amazônia, Vera Val, ela dizia para mim, Helena, como é que a gente pode, com o mesmo livro didático, está acontecendo em Manaus, em toda a Amazônia e no sul do Brasil? O rio é desenhado verde,
ou azul, e o rio deles é marrom. Então, eu estou dando um exemplo que não é uma caricatura, mas é a realidade. A gente tem que aproveitar a cultura local no ensinar, sempre com o mesmo padrão de qualidade. Eu não estou dizendo que você muda o padrão, não, muito pelo contrário. Isso é fundamental. A outra coisa, né, veio o Musk aí, aquele tonto, que, para mim, o Twitter, ele desistiu do Twitter, né, agora. Mas ele ia colocar satélite. O Brasil já tem os satélites, falta fazer as conexões. Tem que ter, todas as escolas têm que ter rede. Mas você sabe que tem um número de escolas no Brasil que não tem janela. Tem um número de escolas no Brasil que não tem banheiro. Que país é esse? Quando eu falo que tem que começar uma revolução pela educação, é essa revolução da educação básica. Como é que, em pleno século XXI, da sociedade do conhecimento, nós ainda temos escolas sem banheiro, escolas sem internet, professores sendo agredidos? Isso também é outra coisa. Tem que mudar a relação entre o professor e o estudante, porque hoje ficou um confronto. Não pode mais esse confronto. É como se o professor quisesse fiscalizá-lo. Aonde estamos? O professor é o cara que está pegando pela mão e ensinando. Eu me lembro dos meus professores até hoje. E eu digo sempre, eu sou o que sou graças a eles e à família que eu tive. Então, nós temos que empoderar o professor. Não para ele pegar um chicote, não uma coisa dessa, mas para o estudante entender que ele está ali como um facilitador. Então, eu vejo que ou a gente faz isso no dia zero, porque o dia 1º de janeiro o relógio vai estar correndo. Então, quando eu insisti que diagnóstico a gente já tem, nós já temos diagnósticos. Nós podemos pôr em prática, e pôr em prática modelos que deram certo em vários lugares. Então, nós temos experiências. Experiência de escola integral, que não quer dizer período integral. Escola integral é aquela que desenvolve a cultura, desenvolve as artes, desenvolve o raciocínio científico. Então, vamos pôr isso. Olha, eu não vejo a hora de arregaçar as mangas para fazer acontecer o Brasil que eu sonho, sabe? Tomara, professora, tomara que o Brasil tenha essa oportunidade de se reconstruir realmente. É isso aí, pessoal. Esteve essa excelente conversa, excelente entrevista com a professora Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências. E, professora, para a gente encerrar, antes da senhora fazer as considerações finais, eu queria tocar um assunto. A Helena é a primeira presidente mulher da ABC em 106 anos. Eu queria que você faça um pouco sobre isso, já que nós temos grandes cientistas no Brasil há já algum tempo. Como é para a senhora ser a primeira mulher? O que isso representa para as mulheres brasileiras? Olha, é uma emoção muito forte, eu não vou mentir para você. E também uma responsabilidade, porque o foco fica em cima, né? Eu brinco, se fosse um homem depois de 106 anos, era mais um. Mas entrou uma mulher agora, vamos ver o que ela faz, o que ela fala. Mas eu me sinto, assim, honrada. Honrada por representar as mulheres, também os homens. Porque eu vejo que uma sociedade justa é onde todos os gêneros vão estar contribuindo. Agora, por outro lado, não é justificar que o Brasil está bem. O Brasil está mal também. Mas tem países que estão pior que o Brasil. A Inglaterra, Reino Unido, não tem uma mulher até hoje. A Alemanha. Estados Unidos teve a primeira mulher há 3 anos atrás e agora foi reconduzida. Então, e são academias muito mais antigas do que
Academia Brasileira de Ciências. Um erro não justifica o outro, mas é bom a gente saber que o Brasil está atento. Uma coisa que me deixou muito triste foi olhar para dentro da academia e ver a ausência de negros. Isso eu vi, isso não é viável, quer dizer, não reflete o país que nós somos. Então, as cotas, as ações afirmativas das universidades foram fundamentais. Agora, o que está acontecendo? Não tem o recurso para manter os estudantes, eles estão evadindo. Então, é muito triste ver isso. Daquilo que nós estávamos numa ascensão e íamos mudar, vai estar sendo retardado. Por outro lado, eu tenho um orgulho muito grande, porque na nossa gestão anterior, que eu era vice-presidente junto com o Luiz, nós tivemos a entrada de Davi Copenaua como membro colaborador da nossa Academia Brasileira de Ciências, que trouxe os saberes dos povos originários para dentro dessa casa jovem. Né? Imagina os povos originários, nós com 106 anos, recebendo essa potência intelectual que é o mundo dos povos originários. É isso aí, professor. Eu tenho certeza que quando o Brasil estiver bem representado, né, representado de maneira verdadeira, digamos assim, em suas instâncias científicas e de governo e parlamentares e tudo mais, o país vai melhor do que com essa elite branca e muitas vezes burra que nos comanda, né, desde sempre. Professor, é isso aí, que nós conversamos com a professora Helena Nader, presidente da ABC. Eu que agradeço o convite. Espero que na próxima vez a gente venha falando de coisas positivas que estejam acontecendo. E as portas que coisa boa! E as portas da Carta Capital sempre abertas para a ABC e para a senhora quando quiser. Muito obrigada. Uma honra. Muito obrigada a todos.